Bom, a gente está numa série de mensagens especial para o período da Quaresma. Esse momento que a gente vive no calendário cristão é chamado de Quaresma. Não é coisa de católico, tá? É coisa de cristãos. Então, a Quaresma é observada há muitos anos, desde antes de haver essa divisão entre protestantes e católicos. Já era observada a Quaresma, que é esse tempo de preparação para a Páscoa, um tempo que chama a gente a olhar para a nossa vida e buscar arrependimento, buscar fazer uma revisão, de vida. Quaresma é o período da faxina anual, vamos dizer assim, uma faxina que a gente faz ali no começo do ano para poder depois manter ao longo do ano. Então, por conta disso, sempre nesse período da Quaresma nós olhamos para alguns temas que são próprios da nossa humanidade. E nesse ano a gente está olhando para essa série chamada Insaciável. Olhando para o livro de Eclesiastes, que é esse livro extremamente atual, extremamente contemporâneo, onde o autor ele olha para essa vida debaixo do sol, é uma expressão que ele usa, que significa você olhar para a vida como se Deus não existisse. É o olhar secular do mundo. Então, quando o cara escreveu Eclesiastes, ele não está considerando Deus. Ele está olhando e investigando a vida. Como que é viver se você não considerar Deus? E é exatamente isso que a gente faz muitas vezes. Então, por isso, insaciável. Porque o autor de Eclesiastes, a gente percebe que ele está buscando preencher esse vazio dele através de muitas coisas. Semana passada a gente viu que uma das formas que a gente usa para preencher o nosso vazio é a busca por novidades. A busca por tá sempre por dentro da última coisa que aconteceu. E aí nós fizemos um exercício que foi muito interessante, que foi ficar sem mídia, sem rede social, sem assistir notícia. E foi muito legal porque a gente tem um grupo de WhatsApp da igreja e movimentou o grupo, e gerou muitas reflexões interessantes de como que na busca de preencher esse vazio a gente também vai desviando, para outras coisas. Então hoje a gente vai continuar essa reflexão, mas nós vamos olhar para essa busca que a gente tem. Então a gente desvia muitas vezes para outras coisas, e uma das coisas é a busca por conhecimento. E por que isso? Porque a gente vive na era do conhecimento, certo? Hoje você, através da internet, tem um acesso a um número ilimitado de informações. Se você quiser fazer um curso e tiver o inglês, um dia, em qualquer universidade do mundo, você consegue fazer esse curso. Então, o acesso à informação, ao conhecimento, ele é ilimitado, ele é exponencial. Esses dias eu estava vendo uma matéria, e hoje a gente ainda tem a inteligência artificial, que potencializa muito mais isso, e disse que um grupo de pesquisadores, de cientistas, do Imperial College London, acho que é isso, Imperial College London. O chefe da pesquisa, ele lançou uma pergunta para uma inteligência artificial, de uma pesquisa que eles estavam fazendo há 10 anos, sobre superbactérias, tentando entender como que as superbactérias elas conseguem resistir aos antibióticos. E os caras ficaram 10 anos fazendo uma pesquisa, eles não tinham ainda publicado essa pesquisa, e jogaram para a inteligência artificial resolver. Ela demorou 48 horas para resolver o que os caras não conseguiram resolver em 10 anos. E detalhe, eles tinham uma suposição. A inteligência artificial, ela desenvolveu 4. Todas elas válidas. E os caras estavam agora pesquisando a partir da inteligência artificial. Então, a gente vive assim, uma coisa absurda de conhecimento. Só que você já percebeu que, embora a gente conheça muita coisa, a gente tenha muita informação, a gente tem uma dificuldade hoje de discernir o que é verdadeiro? Porque muita informação também não quer dizer que nós nos tornamos mais sábios. O Byung-Chul Han fala assim, Byung-Chul Han é um filósofo que ele fala assim: o excesso de informação faz com que o pensamento define. A enxurrada de informações a qual estamos hoje entregues prejudica, evidentemente, a capacidade de reduzir as coisas ao essencial. Ou seja, você tem acesso a muita informação, a muito conhecimento, mas não consegue discernir o que é importante, o que é essencial.
E a gente sabe disso na prática, né? É muito mais fácil você escolher entre 2 sabores de sorvete do que entre 10. Não é isso? Quanto menos opção, mais fácil de decidir. Mas quando você tem uma infinidade de coisas, é bem mais difícil. Então, pensando nisso, a gente vai então refletir hoje sobre por que nós somos insaciáveis com conhecimento. E a nossa conversa hoje vai ter 4 pontos. Primeiro, a gente vai olhar para a jornada do professor. Depois, o que ele descobriu, o que isso tem a ver conosco e como podemos ser saciados. Então vamos orar pedindo para Deus nos iluminar? Pai, eu peço que o Senhor ilumine, ó Deus, nossa mente e nosso coração, que nós vamos ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra é verdade, ó Deus. Ilumina a nossa mente, nosso coração, ajuda a gente a entender o que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler muitos textos do Eclesiastes hoje, então está aí na tua liturgia se você quiser acompanhar comigo. A gente vai começar com Eclesiastes capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Eclesiastes 1, de 12 a 18. Então diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Como eu disse na semana passada, o pregador, o Correlê, né, que é o autor do livro, ele não é Salomão, ele assume a personalidade de Salomão para poder ensinar algo para nós. Se você depois olha, né, o podcast da semana passada, onde eu explico, né, o porquê disso, mas provavelmente ele escreveu 600 anos depois de Salomão, certo? E isso, assim, a maioria dos estudiosos ortodoxos, protestantes, entendem que não é Salomão, mas ele está falando como se ele fosse Salomão. Por quê? Porque ele tem uma mensagem importante para ensinar para a gente. Por quê? Porque Salomão é o arquétipo da pessoa sábia na Bíblia. Vocês lembram do personagem Salomão, filho de Davi? Tem aquela história, né, de que 2 mulheres chegam para ele com um desafio lá, porque as 2 dormiam juntas, e diz que uma delas dormindo, as 2 estavam com um bebê novinho, e uma das mães rolou por cima do bebê e matou o bebê sufocado. E aí quando ela acordou, ela trocou o bebê com a outra mulher, e aí as 2 estavam falando que o bebê vivo era o filho, e que o bebê morto era o filho da outra. E aí Salomão tinha que resolver quem que era a mãe verdadeira. Ele falou: fácil, traz uma espada, vamos cortar no meio, e aí dá metade para cada uma. A mãe verdadeira levantou e falou: não, dá para outra, melhor a criança ficar viva do que... E ele fala: pode dar para essa daí, porque o amor da mãe verdadeiro, né, é a prova de que essa é a mãe. Então ele resolveu. A gente tem a história de como que a rainha de Sabá vai visitar Salomão. Sabá é hoje... Vocês lembram do mapa mundi ali? Você tem o chifre da África, onde você tem a Nigéria, e do outro lado você tem a Arábia, o finalzinho ali da Arábia, e no meio você tem o Mar Vermelho. Essa pontinha aqui da Arábia é onde tem o Iêmen hoje. Sabá ficava no Iêmen. Era uma importante rota comercial, ligava a África com Índia, para cima ali, né, Israel, Palestina. Então um povo muito rico. E essa rainha vai visitar Salomão e diz que ela vai com o propósito de testar ele com muitos enigmas, com perguntas difíceis. Só que Salomão responde tudo. E diz que não tinha nada difícil demais que ele não conseguisse responder. E aí afinal a rainha de Sabá fala: olha, tudo que eu ouvi na minha terra não se compara na verdade à tua sabedoria. Então Salomão é esse cara que conhece tudo, que sabe de tudo. E o pregador, então, para a gente, então, hoje, é Salomão quem está falando, certo? Mas é interessante que o autor diz que ele precisou se esforçar para adquirir esse conhecimento. Vê o verso 13: dediquei-me a investigar e a me informar com a sabedoria
a respeito de tudo que se faz debaixo do sol. Ele se dedicou, ele se esforçou. E aí a gente tem que entender uma coisa: na antiguidade não era como nos dias de hoje. Hoje a gente tem um monte de livro, se a gente quiser ter conhecimento. Livro era raridade. Hoje você vai para uma faculdade, você vai para a universidade, não existiam essas instituições. Como que é que a pessoa ficava sábia? Era através do diálogo. Você tinha que trocar com outra pessoa, você tinha que conversar, porque a sabedoria ela era oral. Então eles elaboravam muitos enigmas, provérbios, né? E aí eles iam trocando essas informações. E os provérbios, né? A gente até hoje, né, tem os ditados populares, eles trazem uma sabedoria muito grande. Então a pessoa nessa troca ela ia se informando. Só que tem uma coisa muito interessante, porque essa coisa prática, né, investigativa, contemplativa. Só que o pregador fala para a gente que ele não olha só para o lado positivo da coisa. Ele se entrega inclusive à investigação daquilo que é negativo. Olha o que ele diz no verso 17: assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Ou seja, se fosse hoje em dia, ele ia ser esse jovem que vai para a universidade e que anda tanto com os nerds quanto com a turma do fundão. Certo? Por quê? Porque ele se entrega para tentar entender o que é sabedoria e o que é tolice. Então ele não faz só coisas boas, ele também faz um monte de coisa idiota, né? Coisas estúpidas. Só que à medida que ele vai experimentando a sabedoria e a insensatez, ele vai ficando uma pessoa mais sábia. E só abrir um parênteses: é por isso que a maioria das pessoas religiosas tem dificuldade com Eclesiastes. Porque eles olham e falam assim: mas parece que está incentivando a gente a fazer aquilo que é errado. Não é isso? Parece que vai contra todos os outros livros da Bíblia. Mas gente, não é isso. Sabe o que acontece? Eclesiastes, ele não tem pedagogia, ele tem andragogia. Sabe a diferença da pedagogia? O Barão está aqui, ó. O Barão é professor, né? Até medo de falar, o Barão, Denise, querer falar de pedagogia e andragogia. Mas assim, basicamente é o seguinte: pedagogia é o jeito que a gente ensina a criança. Então como é que a gente ensina a criança? A gente ensina a nomear as coisas, né? A gente ensina a dar nome, a gente ensina a classificar, a gente vai entregando informação e vai ensinando a dividir, né, uma coisa da outra. Mas a andragogia ela é diferente, porque a pessoa já tem um conteúdo. Então o que você faz? Você provoca a pessoa, você faz ela pensar. Você fala uma coisa ao contrário do que você quer dizer para ver se a pessoa reage. Então, toda hora o Eclesiastes ele está provocando a gente. E aí ele, enfim, ele reflete, né, coisas boas, coisas ruins. E aí mais para frente, tem um outro texto aí, ó, Eclesiastes 2, de 12 a 13. Qual que é a conclusão que ele chega? Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Ou seja, a melhor coisa é você sábio do que você ser tolo. Mas isso também não resolve o dilema dele. E aí ele vai o livro todo, né, nessa toada, e aí no final do livro, lá em Eclesiastes 12, do 12 ao 14, meu segundo ponto, o que ele descobre? Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Qual que é a conclusão que ele chegou? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O professor descobre no final de tudo que o mais importante não é só acumular conhecimento, mas temer a Deus. E sabe o que significa temer a Deus no hebraico? Significa literalmente ter medo. É isso, ter medo. E eu sei que quando a gente fala de ter medo de Deus, tem gente que fica até com calafrio, né? Por conta da religiosidade que a gente vê, por conta dos abusos espirituais. Mas pensa no seguinte: você já viu um tigre de bengala na tua frente? Alguma vez? Eu e a Paula uma vez a gente viu um tigre de bengala. É o maior felino do mundo. É maravilhoso.
Ele é puro músculo, pura agilidade. Só que ao mesmo tempo você sabe que se você ficar na frente dele, ele te estraçalha em segundos. Já viu aqueles surfistas que surfam aquelas ondas gigantes de Nazaré? A gente olha aquilo, né, na TV, sei lá, e assim, é gigantesco, é poderoso. Uma tempestade de raios. Ao mesmo tempo que a coisa mais linda do mundo é assustadora, não é isso? Porque diante da grandeza, diante do poder, a nossa reação natural é a gente reverenciar aquilo. A gente tem que ter medo mesmo, porque aquilo pode acabar com a nossa vida. Só que ao mesmo tempo é tão bonito, é tão poderoso, é tão forte. É isso que significa temer a Deus. Por isso que lá em Provérbios vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eu tenho uma citação aí do Ed Renekiewicz. Você quer acompanhar comigo? É bem longa, mas olha o que ele diz. Algo curioso nas experiências de alumbramento narradas na Bíblia é a presença do medo. Todas as vezes que alguém percebe estar diante do Santo, 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 a reação imediata é cair ao chão em atitude de quebrantamento, humilhação e temor reverente. Todas as vezes que Deus se revela de maneira maravilhosa para uma pessoa, ele se apressa em pronunciar amorosamente: não tema, não tenha medo de mim. Já percebeu isso? Deixa eu comentar aqui. Toda vez que Deus, ou não precisa nem ser Deus, um anjo aparece, a primeira coisa que fala é: não temas. Porque diante daquilo que é totalmente outro, totalmente diferente, a gente fica com medo. Aí ele continua: o medo, quase um pânico, mais adequadamente identificado na expressão bíblica temor, é um ingrediente imprescindível ao encontro com Deus. A razão para isso é não apenas a majestade, a grandiosidade, a intensidade da presença divina da ordem do insuportável para a finitude humana, mas também, e consequentemente, o senso de inadequação do ser humano diante de algo tão estupendo e sublime. Deixa eu comentar. Lembra quando Pedro percebe quem é Jesus? O que ele fala? Diz que ele cai de joelhos diante de Jesus, ele fala assim: se afasta de mim que sou pecador. Porque é isso. Quando você está diante de Deus, você percebe que você é inadequado diante dele. E aí ele continua: a reação natural do ser humano, que se percebe alvo da bondade, da graça e do amor todo-poderoso de Deus, é o constrangimento e o imediato senso de não merecimento, ou mesmo o encolhimento próprio de quem teme ser destruído sob a pesada glória que se revela manifesta. Quem depara com um Deus santo, 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 se encolhe, se afasta e teme, porque não há banalidade diante de Deus. Às vezes eu acho engraçado quando o povo fala que viu o anjo, né? E fica lá de boa. Porque toda vez que eu olho na Bíblia alguém que viu um anjo de verdade, a pessoa quase morre, né? Porque é isso. Deve ser uma presença tão insuportável para a gente, que a gente encolhe. Isso é temer a Deus. E foi isso que o professor descobriu. A coisa mais importante que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender, é que a gente tem que ter medo de Deus. Mas já percebeu que a gente não vive com temor a Deus? E esse é o meu terceiro ponto. O que isso tem a ver conosco? Tem duas formas de você não temer a Deus. A primeira é a forma da não religião. E como é que a não religião não teme a Deus? Ela evita Deus. Olha o que diz lá em Eclesiastes 2, 15 e 16. O que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Lembra, o pregador está investigando a vida debaixo do sol, ou seja, sem considerar Deus. Ele está olhando para esse mundo como se esse mundo fosse tudo que existe. Então, dentro dessa perspectiva secular, se Deus não existe, a conclusão que ele chega é o seguinte: olha,
Diante da morte, tanto faz você ser sábio ou você ser tolo. Por quê? Porque no fim é isso, tipo, acabou. Se essa vida material é tudo que existe, se não tem eternidade, se não tem céu e inferno, se todos morrem e tudo é esquecido, que diferença faz você virar uma pessoa sábia? Que diferença faz você ser um grande cientista ou um tirano? Tanto faz você inventar bomba atômica, inventar penicilina, dá na mesma. Tanto faz você escrever como se fosse um Shakespeare, você postar videozinho no TikTok, no final dá tudo na mesma. E sabe o que é interessante? É que essa mesma crise ela aparece na filosofia do século XX, que foi quando a ciência decretou que Deus estava morto. O Jean-Paul Sartre escreveu muitos ensaios, né? Ele fala sobre a náusea. É interessante, nesse ensaio ele fala assim, que o único dilema filosófico é por que a gente não se mata logo. Porque tudo perde sentido. Em outro ensaio, o Sartre fala assim, está aí também no teu boletim, se quiser ler comigo. Deus não existe, e é necessário levar as consequências da sua ausência até o fim. Não está escrito em lugar algum que o bem existe, que temos de ser honestos ou que não podemos mentir, já que estamos agora no plano onde existem apenas homens. Se Deus não existisse, tudo seria permitido, e o homem estaria desamparado, pois não é capaz de encontrar nada do que depender. O que o Sartre está falando? Esse ateísmo radical que leva ao niilismo é essa ausência de sentido, né? No final das contas, a conclusão é que, cara, qual que é o parâmetro que a gente tem então se Deus não existe? Tudo é permitido. Se tudo é fruto de uma evolução cega de espécies, sobrevive o mais forte, certo? E eu acho interessante que tem uma galera que abraça essa teoria, a teoria do Sartre, né, do niilismo, e depois fica chocada quando descobre, por exemplo, que o Sartre era extremamente misógino. O que é misógino? Ele tratava as mulheres muito mal, como se fosse lixo. Mas ele só estava sendo fiel àquilo que ele acreditava. Tipo, que parâmetro que tem alguém para julgar o outro? Sobrevive o mais forte. Agora, será que a gente é capaz de levar até as consequências últimas à ausência de Deus? Agora, sim, poucas pessoas hoje abraçam esse tipo de ateísmo, né? A maioria vive o que a gente chama de agnosticismo, que é você não acredita num Deus pessoal, você acredita numa força que está lá, mas que não tem nada a ver com o teu dia a dia. Isso também não é temer a Deus, porque no final das contas, você só vai buscar essa força quando você está em problema. E aí é engraçado, né? Porque a gente não leva em consideração uma pessoa que só procura a gente quando ela tem algum interesse, né? Por que Deus deveria levar a gente em consideração, então, se a gente não se preocupa com Ele? Só que Ele é tão gracioso que acho que até assim Ele ainda olha para a gente. Enfim, esse é o jeito de você não temer a Deus, não religioso. Agora tem uma forma religiosa também da gente não temer a Deus, sabia? Que é a gente tentar domesticar Deus. Olha o que o Eclesiastes diz lá em capítulo 5, verso 1 e 2. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Sabe o que ele está falando para a gente? Está falando que o religioso tenta manipular a Deus pelo seu muito falar, pelos seus rituais. Então a pessoa acha que se ela fizer um monte de coisa, se ela falar muito, né? Se ela ficar orando que nem Ló, é igual criança, sabe? Vocês sabem, né? Que fica mãe, né? Até tentando fazer você desistir daquilo. Por isso que Jesus fala assim, né? Quando você orar, não fica repetindo um monte de coisa. Deus já ouviu. Mas o religioso, ele tenta manipular Deus, ele tenta coagir Deus
Ele tenta fazer um monte de promessa e fazer meio que uma barganha para ver se Deus vai atender ele. Esse cara não teme a Deus, porque ele acha que ele consegue manipular o sagrado. O que é manipular? É você mexer com as suas mãos, né? É como um pedreiro que usa uma ferramenta. Ele acha que Deus é uma ferramenta. E aí eu lembro que eu dava aula no CTM de Campinas, que eu sei de treinamento para missionários, né? E aí um dia eu levei uma turma para ir numa igreja X lá, para a gente olhar como é que era o culto e fazer uma análise do culto. Gente, sem brincadeira, teve uma hora que o cara estava orando, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: Deus, nós não te pedimos, nós te ordenamos. E sem brincadeira, caiu um temor no meu coração tão grande, que eu pensei assim: cara, se eu sou Deus, eu derrubo o teto na cabeça agora, tipo, mata todo mundo. Porque foi de uma presunção tão grande. Mas é isso, o religioso ele não teme a Deus, porque ele acha que ele consegue controlar Deus. É como se você abrisse a jaula de um leão e achasse que você vai dar ordem para o leão vai te obedecer. E aí eu lembro das Crônicas de Nárnia, né? Quando os irmãos descobrem que Aslan é um leão, aí a Lúcia pequenininha, ela fala assim: mas ele é perigoso? E aí o castor olha para ela e fala assim: é lógico que ele é perigoso, ele é um leão. O leão é perigoso, gente, mas ele é bom. É interessante que Jesus confronta esse tipo de mentalidade, né? Quando Jesus vem, chega uma hora que ele está debatendo com os religiosos começam, lembra, Eclesiastes fala assim: quando você entrar no santuário, não fale demais, pra você não falar besteira. E aí os caras começam a falar assim para Jesus: ele faz milagres pelo poder de Beelzebul. E aí Jesus começa a trocar uma ideia com eles e fala assim: olha, qualquer pecado vai ser perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não vai ter perdão. E aí os caras falam assim: que sinal que você dá então para a gente acreditar em você? E aí Jesus fala assim: uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal de Jonas, porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Da mesma forma o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Aí ele fala assim: no juízo final os ninivitas vão se levantar junto com essa geração e vão acusar essa geração, porque Jonas pregou e eles se converteram. E aqui está quem é maior do que Jonas. Só que aí ele continua, ele fala assim: no juízo final, a rainha de Sabá vai se levantar junto com essa geração, porque ela veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Como então que a gente pode ser saciado? É interessante que tanto o religioso quanto o não religioso, eles caem na armadilha de não temer a Deus. O não religioso rejeita Deus como se ele não existisse, mas o segundo, o religioso, tenta domesticar Deus. Só que no final todo mundo fica vazio, né? Como que a gente pode então ser saciado? A resposta está em Jesus Cristo, que é maior do que Salomão. Sabe por quê? O que o pregador buscou a vida toda dele, que foi um conhecimento que fizesse sentido diante da morte, isso foi revelado em Jesus. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas no fim ele descobriu que a sua sabedoria não podia salvar ele. Ele falou: cara, eu me esforcei, eu procurei conhecimento, sabedoria, fiz coisas boas, coisas estúpidas, mas no final eu vou morrer e não vai adiantar nada. A sabedoria não podia salvar ele. O conhecimento dele só levou ele ao cansaço. E vamos ser sinceros, estudar cansa. Tentar aprender uma coisa cansa. Tentar ser o melhor na tua profissão, naquilo que você faz, cansa. Mas Jesus, ele não ensinou só sabedoria. Jesus se tornou sabedoria. Sabe por quê? Porque ele fez o que Salomão não conseguiu, ele venceu a morte, ele foi para além da morte. É por isso que Paulo vai dizer para a gente lá em Coríntios: porque os judeus pedem sinais, lembra?
Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aí ele conclui dizendo: Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria para nós. Ou seja, Jesus corrige aquilo que o pregador não conseguiu resolver. Por quê? Porque o pregador diz: a morte nivela todas as coisas, o sábio e o tolo. Mas Jesus fala: se você morrer e crer em mim, ainda que você morra, você vai viver. Ou seja, a morte não é a última coisa. Tem algo acima do sol. Tem algo para além dessa vida material. Então creia em mim que eu vou te mostrar, e aí você vai ser sábio. O sábio acha que o muito estudar é enfado da carne. O que Jesus faz? Jesus chama os discípulos dele e fala assim: olha, tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. Sabe o que era jugo? Não é só a canga, né, que leva o boi. Sabe o que é a canga? Aquele negócio que bota no boi, né? Só que essa expressão, ela tinha um contexto. Os rabinos judeus, o jeito que eles interpretavam a Torá era chamado de jugo. Entendeu? Então Jesus está falando o seguinte: olha, se você aprender a lei, se você quiser adquirir conhecimento, estudar a palavra de Deus, a partir do meu jugo, vai ser suave, vai ser leve, não vai te cansar. O pregador busca sabedoria e encontra desespero. Jesus é a sabedoria de Deus que nos dá descanso. Então o conhecimento que o professor buscava não era só intelectual. Sabe o que ele procurava na verdade? Era um conhecimento relacional. Ele precisava conhecer o autor da vida. Porque, como diz lá em Colossenses, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus chama a gente para um tipo diferente de conhecimento, que não vem do acúmulo de informações, mas de você caminhar com Ele, conhecer Ele pessoalmente. É nisso que está a sabedoria. Por isso que ele vai falar: conhecereis a verdade vos libertará. A verdadeira sabedoria não está no acúmulo de conhecimento, mas num coração que confia em Deus. Por isso teme a Deus. Então o que a gente vai fazer essa semana? Qual é o exercício da semana? Nosso problema não é falta de conhecimento, certo? Qualquer coisa você dá um Google, né? Qual que é o nosso problema? A gente está sobrecarregado de conhecimento, mas a gente não tem sabedoria para discernir o que é essencial, o que é vital, o que é o principal. Então por isso, nessa semana eu quero desafiar você a um exercício bem simples: você praticar o silêncio diante de Deus. Salmo 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então o que você vai fazer? Eu quero te desafiar a ficar 5 minutos em silêncio diante de Deus quando você começar o teu dia. Você vai perguntar para Deus o seguinte: você vai orar e falar assim: Senhor, o que é essencial para mim hoje? O que é essencial para mim hoje? Qual é a única coisa que eu preciso saber hoje? E você vai ficar quieto. Para quê? Para ouvir Deus falar. E aí você vai meditar na palavra. Eu aconselho você talvez memorizar e refletir Provérbios 9:10, que diz: temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecimento do santo é entendimento. Colossenses 2:3 que eu falei: porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E depois você vai se desconectar das redes sociais por um período do dia. Pode instalar de novo, tá? Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai limitar isso. A gente vai se desconectar por um período do dia. Tá bom? Qual que é a conclusão então que a gente chega? Jesus convida a gente para uma sabedoria que não esgota, mas que liberta. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que confia em Deus. Por isso que minha avó, por exemplo,
Era semi-analfabeta, mas era uma mulher sábia, que temia Deus. Então que nessa semana você possa buscar menos informação e mais sabedoria, que nós possamos buscar menos ruído e mais a presença de Deus, possamos buscar menos curiosidade e mais confiança em Deus, que assim possamos ser mais sábios. Amém? Vamos orar? Pai, a gente te agradece por essa palavra. Que desafio, ó Deus, no meio de tantas informações que a gente tem hoje, a gente conseguir dizer não para muitas delas, entender o que é essencial e aprender a temer o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, ó Deus, de temermos o Senhor, ó Pai, para que nem vivamos como quem ignora o Senhor, para que nem tentemos te manipular, ó Deus, mas que possamos confiar em Ti e assim alcançar um coração sábio. É o nosso pedido em nome de Jesus.